Olá, o programa Trilha Social começa agora, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem. E convida você a fazer parte da grande ciranda do bem. Sabe aquela coisa de você fazer uma gentileza para alguém e pedir para aquela pessoa, olha, a gentileza que eu lhe fiz, faça para outra pessoa algo de bom também. E assim a gente vai criando uma corrente. São pequenos gestos. E esses pequenos gestos começam dentro de casa, na família. A nossa família é o nosso esteio. É onde nós aprendemos os valores, é ali que começa tudo que a gente vai levar para a sociedade. Se hoje nós olhamos a sociedade e criticamos o que está acontecendo fora dela, devemos nos lembrar que tudo que está acontecendo lá fora começou dentro da casa de alguém, no comportamento de alguém, porque é no comportamento individual, no comportamento daquela coletividade, daquela família, é que vai para a praça e depois volta para a nossa porta. Então, nós fazemos sempre esse convite para que você faça parte dessa ciranda do bem. Busque sempre olhar para o próximo como se fosse o seu irmão, como se fosse a pessoa que você mais ama. Mesmo que você não conheça, imagine que cada pessoa que você vê, mesmo aquela que mais sofre, aquele que pratica violência, ele tem uma mãe, ele veio de uma família, ele foi amado por alguém, ou às vezes não foi amado, principalmente aquele que praticou a violência. Nós não conhecemos a história, nós julgamos muito e deixamos de ajudar pelo julgamento. Então vamos ajudar mais e julgar menos, vamos fazer a nossa parte. E o programa Trilha Social você pode acessar através do Facebook, Programa Trilha Social, onde você vai ver todas as entrevistas que já passaram por aqui e se espelhar em alguma das pessoas que aqui passaram. E também no e-mail, Programa Trilha Social, você entra em contato conosco se você já faz um trabalho social e você quer compartilhar aqui no nosso programa aquilo que você faz para atingir outros corações. E hoje, no nosso programa Trilha Social, nós recebemos aqui Mirta Mello, que é presidente da APECAM, que é a Associação da Pessoa com Câncer. É com muita alegria que a gente recebe a Mirta Mello aqui hoje. É uma vencedora, uma vitoriosa, uma pessoa que também encontrou uma mão estendida. Mas sobre isso, ela quem vai falar um pouco. Quem é Mirta Mello? Boa noite, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da Mirta, da vivência enquanto paciente de oncologia e do trabalho hoje que a gente desenvolve, né? Porque a minha mãe tem um costume de dizer que da dor nasce o amor, às vezes, né, na maioria das vezes. Então, a Mirta é mãe, esposa, né, trabalhava, estudava, tinha uma vida, né, ativa, até ser acometida com câncer em 2013. Então, foi quando a Mirta teve que parar a vida, parar tudo para se cuidar, né, para se dedicar a cuidar, né, depois que tive um diagnóstico de câncer de mama aos 30 anos. E esse diagnóstico você teve naquele exame que você fazia anualmente? Isso, nos preventivos. Como eu não tinha idade para fazer mamografia, como preconiza o Ministério da Saúde, então eu fazia os meus preventivos, fazia ultrassonografia. Então foi num exame de ultrassonografia e também fazendo o autoexame, fui eu que identifiquei o nódulo. Quando fui fazer a ultrassom, que já estava marcado, porque anualmente, como eu venho de um histórico familiar muito alto, eu sou o 9º caso de câncer por parte de pai, então eu já tinha esse cuidado. Então, quando eu senti um nódulo, eu já tinha ido para a médica, foi quando eu fiz a ultrassom e a médica não gostou muito das características, aí foi aí que deu-se a parte de investigação. Então, isso é até importante para você que está nos assistindo, você mulher, né? E o homem também pode ser acometido, que você faça esse autoexame e busque rapidamente o médico, porque quando você acompanha desde o início, é muito mais fácil de você acabar com esse mal. Existe muito mais possibilidade de você superar essa doença. Mas isso depende também desse cuidado, né? Sim, do olhar cuidadoso. Do olhar cuidadoso para si mesmo, né? Para si mesmo. Eu sempre, nessas minhas andanças desde 2016, junto com a Casa Rosa, eu sempre digo, o amor primeiro tem que ser próprio, para depois a gente amar e cuidar do outro. Se a gente não se cuidar, como é que a gente vai cuidar do outro, né? Então, a gente tem que ter esse olhar mais delicado. Então, se a gente cuida de todo mundo, né? Mulher tem hoje múltiplas
tarefas, então a gente cuida da casa, do marido, de filho, então a gente tem que parar um pouquinho, aprender a se cuidar, a se olhar. E ver essa força, né, que está lá dentro, latente, que é esse amor, esse respeito por si mesma. Você falou a respeito, né, às vezes na dor nasce o amor. Dessa dor, você ganhou uma grande experiência. Sim. Eu gostaria que você falasse dessa experiência para que outras pessoas que possam estar passando por isso, como foi que você foi buscar forças, né? Porque quando você é diagnosticado, dá a impressão assim que é um diagnóstico, você não é. A doença, você não é doente, você está com algo que pode sair de você. Como é que foi a sua forma de superar? Com a ajuda da família, como você falou no início do programa, a família é base para tudo. Então, esse aconchego, eu digo que o amor, ele supera todas as barreiras e realmente supera. Nesse momento difícil, eu digo que o câncer também ele é muito seletivo. Então, tem as pessoas que ficam na sua vida, tem as pessoas que entram, porque você conhece novas pessoas, e tem as pessoas que saem. Então, a família, os amigos família, porque existe às vezes amigos que é muito mais do que familiar. Então, é verdade. Esses que chegam, eu digo que o amor e esse olhar do outro, né? Não de piedade, mas o olhar de dizer, olha, eu tô aqui, tô segurando a sua mão, vamos que eu te ajudo, o câncer tem cura. Então, a oportunidade que a vida me deu de conhecer essas outras pessoas e olhar o câncer tendo um outro olhar, né? Então, a princípio, a gente tem essa visão de morte, né? Porque é um diagnóstico, né? Que quando você recebe, a primeira impressão é que você tem, meu Deus, e agora? Vou morrer. Então, é quando alguém vem e te diz, olha, eu já passei pelo mesmo processo que você, então eu estou aqui para te ajudar e te dar a mão, e vai te dando direcionamento. Porque a gente fica tão perdida nesse início de diagnóstico, às vezes a gente não sabe nem quem procurar, qual é o médico que a gente vai procurar, qual o caminho que a gente vai seguir. Então, quando você tem uma pessoa que já te direciona, né, não vai caminhar por você, mas vai te dar um direcionamento, então fica tudo muito mais fácil. E a família é base fundamental. O amor da família, isso eu, sem dúvida, que é 50% de chance de cura, tá aí. Exatamente. E também essa corrente de pessoas que já passaram e superaram, elas são um ícone, né? E força para aqueles que tiveram o diagnóstico naquele momento, como você falou. Isso faz toda a diferença. Faz. A gente no momento não entende, mas lá na frente, né, quando a gente passa, né, que supera. Então hoje eu tenho uma missão, né, que é talvez até falar para outra mulher, olha, faça o autoexame, se cuida, é tão simples, né, você ir lá e fazer o autoexame. Se você tiver percepção de qualquer alteração, você ir procurar um médico. Porque isso não deixa de ser de estar dando uma orientação, de estar dizendo, olha, se cuide, você é importante para alguém, né? Às vezes você não se sente importante e valorizada, mas tem alguém como filho, mãe, alguém que está ali, que você é importante, que você é espelho, né? Então é isso que eu sempre falo, eu digo, se olhe, se ame para amar o outro. E o que mudou na sua vida? Eu sei que no momento que se dá um diagnóstico desse, como você falou, a impressão é que o mundo perde o chão, né? Exatamente. O chão, ele rompe e você cai num buraco. Mas como é que você, quem foi que lhe puxou? Quem foi que falou assim, olha, tem luz aqui no final desse túnel, tem muita luz. E muita luz mesmo, eu digo que o câncer, né, olhando, tendo essa outra visão, ele me permitiu, eu sempre fui muito tímida, muito tímida, então ele me deu voz, se eu não tive durante 30 anos, ele me permitiu ter voz, sair talvez daquela casinha, daquela timidez toda e falar de superação, e falar da doença, falar que chorei, que me desesperei, mas que hoje eu tenho esse outro olhar com a vida, né? De agradecer, eu sempre digo, né? Agradecer todos os dias os pequenos milagres que às vezes a gente esquece de agradecer. Agradece o grande quando a gente supera, mas o milagre de você hoje abrir o olho, de respirar, de poder sentar à mesa com quem você ama, de poder almoçar, de poder desfrutar da companhia de alguém. Então, são pequenas coisas que no dia a dia às vezes vai passando despercebido, né? Então, a importância de quem te olha, né? Então, quem me resgatou nesse momento de dor, né? A princípio a família teve
Papel fundamental. Papel fundamental. E os amigos que chegam do momento de dor, né? A Tereza, eu digo que foi o meu grande anjo, né? Ela já tinha passado pela problemática dos cânceres, não tinha tido ainda câncer de mama, mas foi quem me deu o diagnóstico, foi ela que junto com meu esposo foi buscar o resultado da biópsia e foi quem me falou que já, na época estava com câncer. Eu lembro que quando eu recebi o resultado, eu não tive a ação de chorar no momento. Fiquei pensando, e agora? Como é que vai ser? Então, era tudo muito novo, apesar de vir de uma família que tem um diagnóstico de câncer, mas para mim era tudo muito novo, né? Então, passar pelo processo de uma doença que eu nunca tinha, né, passado por ninguém próximo, que a gente só, às vezes, toma a dor para si, quando ou você está com o problema ou quando alguém muito próximo. E você vivenciou, você sabe qual as Sim, dificuldades, né, muitas, que a pessoa enfrenta. Exatamente. O preconceito, né, às vezes, a não aceitação, às vezes, das pessoas. Você vê mesmo quem se afasta da sua vida. Às vezes você acha que é quem vai mais te ajudar é quem se afasta no momento de dor, né? Quando você fica careca, o problema da sua autoimagem, assim, então... Você sabe que é um momento de transformação, você sabe quem você é, mas às vezes a imagem também, ela faz essa exclusão, as pessoas excluem mesmo pela imagem. Então, os ditadozinhos, cabelo cresce, ou essas frasezinhas já que estão muito repetidas aí, que pena, aquele olhar de piedade, que às vezes não te ajuda nesse momento. Na realidade, nós temos que olhar uns para os outros como iguais. Exatamente. O que acontece com você pode acontecer comigo, acontecer com qualquer pessoa. E se você é um olhar de respeito, não é Exato. verdade? Eu acho que às vezes falta. E você sabe também que muitas vezes, Mirta, a pessoa se afasta porque não sabe lidar com a situação. Ela não sabe o que dizer, não sabe o que falar. E, inclusive, aquilo causa nela muito medo. E essa pessoa, então, ela se afasta por não saber realmente o que fazer. Exatamente. E nem como lidar com ela mesma, o próprio sentimento que ela tem. É verdade. Então, eu lembro que no momento que eu estava passando pelo tratamento, né, e eu tenho uma amiga muito próxima e ela ficou, depois que ela soube do diagnóstico, ela passou um tempo e depois eu já estava... em Barretos fazendo tratamento, já estava fora, e quando ela me ligou, eu não te liguei porque eu não sabia o que dizer, né? A minha vontade era de chorar, e talvez no momento não era o chorar que você tivesse precisando, em vez de ajudar, né? poderia prejudicar. Atrapalhar, e eu falei, não, eu entendo. Então, eu entendo que era um momento que eu tinha que vivenciar, e eu que tinha que me ajudar, né? Eu precisava da ajuda de todos, claro, né? O marido, eu digo que foi fundamental também nesse processo. Então, que a gente, quando é muito ativa, a gente, às vezes, quando passa a depender do outro, é como se tivesse podado você, ele cortado assim as mãos, né? A dificuldade. Mas eu disse a ela, não, eu entendo perfeitamente. Talvez eu não saberia como se fosse o inverso, o processo inverso também, né? Porque às vezes você lidar com a dor do outro nem sempre é fácil. Porque a dor do outro é o outro que sente e você, às vezes, só de imaginar e não saber como lidar, dói também em você. Dói. E você não sabe lidar nem com a dor emocional. O programa Trilha Social vai com um pequeno intervalo e nós voltamos já já. Nós vamos falar sobre a associação da pessoa com câncer, da qual hoje você é presidente. Como é que você foi parar aí? O programa Trilha Social vai agora para esse pequeno intervalo e volta já já. Estou esperando você. O dinheiro gasto para coletar o excesso de lixo poderia ser usado para construir hospitais. O desperdício de água e luz gera gastos que poderiam ser revertidos para as escolas. Para construir um lugar melhor, o primeiro gesto está em suas mãos. Seu consumo transforma o mundo. Instituto Acatu, pelo consumo consciente.
Pela camiseta você vê quem gosta de ajudar. Ei, moço, você esqueceu. Obrigado. Camiseta do câncer de mama no alvo da moda. Quem usa, ajuda. Pode ser uma briga de trânsito. Pode ser apenas um mal-entendido. Conciliando, a gente se entende. Conversar e buscar um acordo justo é bom para todos os envolvidos. Conciliar economiza tempo, dinheiro e promove a paz social. Movimento pela Conciliação. Informe-se. Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Preserve a privacidade de sua família. O programa Trilha Social volta agora desse pequeno intervalo. Nós estamos com Marta Mello, presidente da APECAM, Associação da Pessoa com Câncer. E ela falava da superação, da importância de você, mulher também, né? Que fazer o autoexame não é só no mês de outubro, para fazer o ano inteiro, todos os dias, não é? Exatamente. É uma coisa tão simples, né? Eu digo que o outubro é só para fazer lembrar, mas a prevenção fica aí de janeiro. É o ano todo, o né? ano inteiro. E nessa sua jornada e nessas pessoas que lhe ajudaram, como é que você se envolveu com a associação? Porque tem muita gente que foi diagnosticada, mas nem fazem parte da associação nem nada, mas você teve uma característica que lhe chamou para isso. A associação ela já existia desde 2012. A Tereza sempre ajudou, né? Independente de ter tido câncer, sempre teve esse olhar mais delicado, esse olhar mais zeloso com a dor do próximo. A associação ficou desativada de 2014, a média de 2016. Em 2016, ela resolveu reativar a associação. Foi quando juntou um grupo de mulheres e nós nos reunimos e resolveu ativar a associação e fazer uma nova roupagem na associação. Então, ela saiu do gabinete, né, dela e deixou a casa. E aí a casa, por ser rosa, então o outubro rosa, câncer de mama, então a gente ficou chamando a casa de Casa Rosa e pegou esse nome e acabou consolidou como Casa Rosa. Uhum. Nós nos reunimos, foi daí que surgiu a nova diretoria, fiquei como presidente da associação, então um grupo de mulheres mastectomizadas, né? Hoje eu sou mastectomizada bilateralmente, na época eu era unilateral, e a gente nos reunimos, tem hoje uma fisioterapeuta, na época tinha fisioterapeuta e uma médica. Então a gente resolveu fazer um trabalho em cima de diagnóstico precoce e prevenção. Isso é maravilhoso. Acho que é o trabalho primordial. Exatamente. Para a associação. Trabalhar em cima de diagnóstico precoce e prevenção. Então as pessoas nos chamam, nos convidam para ir para a associação de bairro, igrejas evangélicas, católicas, comunidades carentes e escolas. Então a gente faz esse trabalho em cima desse diagnóstico precoce. Então essas mulheres são convidadas, né, a gente faz esse trabalho de conscientização, que acima de tudo, né, tem que conscientizar a população dessa importância. Então a gente faz esse convite para fazer os preventivos. Então quem tem idade vai ser encaminhado para fazer mamografia, quem já tem uma vida sexual ativa faz a citologia, porque inicialmente o trabalho seria em cima de mulheres mastectomizadas, de câncer de mama, mas a gente entende que a mulher é um conjunto, então eu não posso só cuidar da mama
sem cuidar da parte Claro, é o corpo ginecológica. todo. É como é que você pode fazer, que tipo de exame de sangue que você tem que fazer para saber se tem um diagnóstico como Exatamente. esse. Então, a gente faz esse trabalho, então a enfermeira faz. Quando sai o resultado desse exame, se tiver qualquer alteração, então a gente já encaminha para a médica. A própria associação faz o Isso. exame? A Vocês gente encaminham, faz, ajudam? Isso, encaminha para fazer mamografia, a citologia é feita dentro lá da casa, ou de repente a gente faz um trabalho assim fora, tem um espaço num determinado local que a gente é convidado, então a gente faz a própria citologia já lá nesse local. Então, a enfermeira faz a coleta da citologia, quando chega um resultado, dependendo do resultado, a gente já encaminha para a médica. Então, a gente já encurta aí o caminho nessa dificuldade. Então, se tiver um diagnóstico também, a gente acompanha. Então, hoje chega casos de mulheres que não querem, não estão aceitando o tratamento, não aceita ficar careca. Então, a gente já vai fazendo também esse trabalho de intervenção. Vocês têm um psicólogo que ajuda, a gente acompanha? tem uma psicóloga lá na casa, né, dependendo da situação do paciente, ela faz o acompanhamento na casa, ou a gente vai na casa do paciente, quando recebe um diagnóstico que às vezes está muito desesperado. Muito fragilizada emocionalmente, fisicamente também acaba fragilizando o corpo, então a gente faz esse trabalho. Então a gente tem uma fisioterapeuta lá na casa, voltado para o público oncológico, né, mulheres que foram acometidas. Ela faz esse trabalho. A psicóloga para quem teve um diagnóstico, quem está em tratamento e pós-tratamento também, porque eu digo que a gente vai ser eternamente paciente oncológico, então precisa cuidar da cabeça também, mesmo terminou o tratamento, então tem que dar continuidade a trabalhar esse psicológico. A continuar bem. Exatamente, para continuar bem. Né? Até para se aceitar depois da mastectomia, porque nem todas as mulheres ficam, né, com aceitação, com a mutilação, porque não deixa de ser. Então, tem mulheres que já fizeram reconstrução, outras não puderam fazer. A reconstrução ainda não é uma obrigatoriedade, por lei Por lei, sim. Mas não sai do papel. Exatamente. Não faça o seu apelo. Nem todas as mulheres foram feitas a sua reconstrução imediata. Então, fica aqui o meu apelo para que a lei seja realmente aplicada, porque a mama está ligada, é o símbolo feminino. Então, é onde você amamenta seu filho, é uma relação de amor. A mulher é que tem seio sexual também, da sua sexualidade. Então, quando tem que existe a mutilação, que não é feita a reconstrução, então essa mulher fica com problema de imagem, né, de colocar uma roupa, de ir a uma praia, de colocar um biquíni, e com a sua reconstrução, não. A sua imagem pode estar muito mais do que ligada só à imagem, né? A autoestima dessa mulher eleva bastante. Tanto é que a fisioterapeuta desenvolveu um projeto lá que chama Mamas do Amor. Né? Então, para mulheres, a gente não tem condições de comprar uma prótese, é feita com alpiste e meia. Já é um projeto que existia, a gente entrou em contato com a idealizadora do projeto e ela disse que autorizou que a gente fizesse. Então, a mulher pode colocar, então a Juliane faz com as pacientes lá na casa, para desenvolver habilidade, para que elas possam fazer, para quando colocar uma roupa, sentir confortável, se sentir bem, que eu acho que é essa a grande importância. Pós-tratamento, dizer que existe vida, que existe cura, que existe a possibilidade também de se sentir bonita. E que também elas não estão sozinhas. Não estão sozinhas. Que assim, dando as mãos, as pessoas se sentem mais fortes, inclusive estando com pessoas que estão passando pela dificuldade, né? E que já superaram. Como é que as pessoas podem colaborar com a organização? Então, a gente precisa hoje de projetos, porque muitas dessas mulheres ainda existe o problema da pós-doença ficarem desempregadas, né? Porque empresas hoje privadas nem sempre aceitam receber essa mulher depois que volta, né, da vida ativa, né? E a gente tem casos. Então, hoje, nosso maior problema lá é desenvolver projetos para que essa mulher ela tenha uma renda, o que possa ajudar dentro de casa. Então, um artesanato, a parte de culinária, desenvolver projetos para que ela possa ter uma renda. Ou até dentro da área da informática, que hoje ela pode trabalhar em casa. Exatamente. Não é tanta coisa que pode ser feita. Hoje o nosso apelo é para quem estiver aí nos assistindo, se puder nos ajudar com projetos para que a gente possa desenvolver, para que essas mulheres tenham aí uma renda,
Então, hoje fica o nosso apelo. Então, você que está assistindo o programa, você que tem a capacidade de fazer projetos, ouvindo tudo que você ouviu de Mirtha Mello aqui, você pode pensar em algo, pode colocar no papel, pode procurar essa instituição, pode ajudar. E como é importante as pessoas se empoderarem daquilo que acontece bem perto delas, na sociedade. Muita gente diz assim, eu pratico a cidadania, eu voto. Mas apenas ir lá e colocar o seu voto, apenas isso não é. É um exercício de cidadania, de democracia, mas se você não faz a sua parte. Por que o nosso país está atravessando uma época tão difícil? Porque as pessoas não se mobilizam tanto quanto deveriam para fazer aquilo que precisa ser feito e às vezes desviam-se dos verdadeiros objetivos, né, que o social propõe. E esse trabalho social vem para agregar, né? Então a gente não está fazendo o papel do Estado nem do município. A gente quer dar uma visibilidade maior para que essas mulheres façam um trabalho, como a gente faz, eu digo que é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho de suma importância, porque assim como um dia eu não tinha conhecimento e alguém me ajudou, hoje a gente faz esse trabalho, né, com mulheres que nem tiveram diagnóstico de câncer, mas que já ficam em alerta, né, quanto a esse trabalho. Então é um trabalho de formiguinha que a gente vai... Mas pessoas como vocês, associações como a associação de vocês, elas são muito importantes para fazer com que o nosso governo, ele também abrace, porque eles precisam de projetos. Então, promover uma audiência pública, levar o projeto para que ele seja abraçado. Se alguém fizer um projeto onde abarca a questão de trazer a oportunidade para mulheres mastectomizadas que passaram por uma dificuldade como você passou, como tantas mulheres estão passando, que elas possam retornar à vida e ter uma oportunidade de trabalho, elas não serem marginalizadas por isso. Não é não isso? Não ficar à mercê, nem dependendo da família. Exato. Né? Então, se sentir produtiva. E isso pode, né, se tornar, sim, uma política pública. Exatamente. Assim como a luta de vocês tornou a política pública de poder ser atendida no SUS com 60 dias, de poder fazer a reconstrução da mama e que isso saia do papel, que essa lei saia do papel e ela seja efetivada. Exatamente. Então fica aí o nosso apelo, né? A gente faz esse trabalho lá na casa, mas fica o nosso apelo aí para que as políticas públicas sejam realmente efetivadas, né? A reconstrução mamária, a lei dos 60 dias, que é importante, que ainda não é cumprida aqui no nosso estado, né? Os exames para triagem oncológica, de diagnóstico ainda, a gente ainda fica nessa peregrinação aí para receber um diagnóstico. Mirtha, a sua história é uma história de superação, que muitas pessoas possam aproveitar esse momento do nosso programa para repensar, refletir e ser mais gentil consigo mesmo, né, na questão da autoestima, principalmente você, mulher, né, que precisa se cuidar. Nós chegamos na reta final do nosso programa. Eu gostaria que você deixasse um apelo, o endereço eletrônico e o telefone para que as pessoas possam entrar em contato e ajudar essa associação. A associação fica na rua João Camerino, 313, no Jaraguá. Então, as nossas redes sociais, o Instagram é @Casa Rosa Maceió e o nosso telefone é 8748-7609. Então, quem se sentir tocado aí com a causa, né, pode ir lá, está conhecendo a casa, é uma casa aberta, então a gente atende homens e mulheres também, são todos muito bem-vindos. E para conhecer o nosso projeto, para que a gente possa desenvolver e crescer e ajudar outras mulheres. E eu digo para você, o câncer tem cura, então eu sou a prova viva disso. Então estou aqui já há 5 anos, né? Então hoje faço esse trabalho junto com outras mulheres, dizendo que é possível. Então o diagnóstico precoce é muito importante. Muito obrigado pelo seu depoimento. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem, volta a semana que vem e eu estarei esperando você sempre com novidades. Até lá!